E aí galera, tudo bom? Estamos aqui de volta na Torre de Vigia e vamos fazer um vídeo assim rapidinho, dando uma olhadinha aqui na Palavra de Deus. O Senhor Jesus reunidos junto com os discípulos e alguns fariseus que não gostavam do Senhor Jesus porque eles achavam que Jesus não era o Messias, né? Então eles perseguiam Jesus com palavras. E Jesus contou uma história, a parábola do bom samaritano. De repente você já ouviu até falar sobre essa passagem. Mas essa passagem, Jesus estava falando de um homem que estava caído no caminho, e a qual foi roubado, né? Mas quando você começa a ler, você começa a entender que Jesus ele estava falando dele próprio. Era dele próprio que Jesus estava falando. E também Jesus estava trazendo um ensinamento também para quem? Para a igreja, para nós. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Isso está escrito aonde? Está escrito em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Pega aí a sua Bíblia se você quiser nos acompanhar. Vamos ver aqui essa história rapidinho, que diz assim, ó. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mãos de ladrões, que depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Se foram e o deixaram quase morto. Quer dizer, deram uma coça no homem e deixaram ele quase morto. Casualmente, por aquele mesmo caminho, descia um sacerdote, que ao vê-lo passou por outro lado, quer dizer, não quis ajudar o homem que estava caído. De outra forma, um levita, quando chegou ao lugar, vendo o homem também, passou por outro lado. Um samaritano, eles eram inimigos do povo judeu. Um samaritano que seguia de viagem passou perto dele e, vendo-o, compadeceu-se dele. Quer dizer, teve misericórdia, né? Aproximou-se, enfaixou os seus ferimentos, aplicando óleo e vinho neles, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastarem a mais, te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o intérprete da lei respondeu, os intérpretes da lei da época, os judeus: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faça igual. Aqui o Senhor Jesus estava trazendo uma lição, verdadeiramente uma lição para aqueles homens daquela época e também para os seus discípulos e para nós hoje. Olha como Jesus estava falando dele próprio e da igreja dele. Porque os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. E naquela época Jesus estava anunciando que ele era o Messias, o Filho de Deus. Os judeus não gostavam disso, então se tornaram o quê? Praticamente inimigo do Senhor Jesus. Então Jesus contou essa história e falou que um samaritano veio e ajudou aquele homem que estava caído no caminho. E o interessante que Jesus falou das moedas de denário, né? Uma moeda de denário valia um dia de trabalho. Pelo lado profético da coisa, pelo lado profético, né? Um denário é como 1000 anos, e 2 denários é como 2000 anos. Jesus, quando ele falou do denário, que o denário era a moeda da época, o denário valia o quê? Um dia de trabalho, quer dizer, quando a pessoa tinha um dia de trabalho, ela recebia o quê? Um denário. 2 dias de trabalho, ela recebia o quê? 2 denários. Então Jesus se referiu ao denário. Mas aí, profeticamente falando, Jesus estava se referindo ao quê? A um denário como 1000 anos e 2 denários como 2000 anos. Porque se você for pegar aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 30, que Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse assim, ó: cuida desse homem, e se alguma coisa gastarem a mais, te pagarei quando voltarem. Quer dizer, um denário, pagamento de um dia, 1000 anos. 2 denários, pagamento de 2 dias, certo? 2 denários, que referente ao quê? A 2000 anos. Aí Jesus falou o que aqui? Que ele vai o quê? Voltar. Ele está dizendo que ele vai voltar. Quer dizer, então se você for entender essa passagem, o que você vai entender? Que Jesus estava se referindo à volta dele. Que quando ele voltar, ele vai pagar a todos aqueles que ajudarem as pessoas quando elas verem o quê? Caídas pelos caminhos. Quando ajudar o ser humano, quando vê o quê? Precisando de ajuda.
E a hospedaria onde o homem levou, o samaritano levou esse rapaz que estava caído no caminho, a hospedaria representa a igreja, porque é lá que o povo é o quê? Cuidado. Quantas são as pessoas que chegam destruídas dentro da igreja? E lá elas são levantadas, entendeu? Elas são cuidadas. E ali Jesus falou que quando ele voltar, ele vai fazer o quê? Ele vai pagar. Você vai ter o seu pagamento, você vai ter o seu galardão quando Jesus voltar e te ajudar e ver que você está fazendo algo por alguém. Essa é a passagem do bom samaritano. Jesus estava falando dele próprio. Jesus estava falando que um dia ele vai voltar. Ele estava anunciando isso, que ele ia voltar. E quando ele voltar, ele vai pagar a cada um segundo o quê? As suas obras. É isso que Jesus está falando. Por isso, meu amigo, minha amiga, que eu falo para você, como é importante você entregar sua vida na mão do Senhor Jesus. Como é importante você ajudar as pessoas, segundo aquilo que você pode. Eu não estou falando que você tem que agarrar tudo que você tem e dar para as pessoas, não é isso. Mas sempre quando aparecer alguém diante de ti, precisando de uma ajuda e você podendo ajudar, não fique com medo de fazer isso não, porque Deus ele vai te abençoar. É promessa dele. Ele vai te abençoar. Ele disse que quando ele voltar, ele vai pagar tudo aquilo que as pessoas fizeram de ajuda pelas outras. Essa é a parábola do bom samaritano. Forte abraço para você, tudo de bom, que Deus te abençoe em nome de Jesus.